Olá. Bom, hoje a gente vai mergulhar num material que é fascinante e bem denso, né? Muito denso. É a transcrição de uma sessão de RPG da série Ordem Paranormal, o episódio Hexatombe. Isso. E pra quem tá chegando agora, a história já começa assim, no meio de um conflito de vida ou morte. Os personagens estão totalmente espremidos entre duas facções. Duas facções bem misteriosas. Sim. De um lado, os Psicoleiras, que é uma banda de metal, mas que parece estar metida num ritual bem macabro. E do outro, os Couraças, que são umas figuras assim assustadoras, presas em armaduras amaldiçoadas. E as armaduras parecem ter vida própria. Exato. E o nosso objetivo aqui hoje não é só recontar a história, né? É mergulhar nas decisões, entender a estratégia por trás de cada movimento. E o impacto emocional, principalmente. Principalmente, o drama humano ali é o que mais chama atenção. Acho que a pergunta que guia a gente é: o que realmente significa vencer quando o custo da vitória pode ser, sei lá, sua própria alma? Ótimo ponto de partida. Então vamos lá. A história começa, como eu disse, num clima de tensão total. Uhum. Os personagens tinham acabado de se infiltrar na base dos Couraças, pegaram informações e agora precisam decidir o que fazer. E a grande questão é essa. Eles devem ser 100% honestos com os novos aliados, os Psicoleiras? À primeira vista parece uma escolha simples. São os aliados, afinal de contas, né? Pois é, mas a transcrição mostra que é muito mais complicado. Tem um personagem, o mais cético do grupo, que argumenta. Ele fala que os Psicoleiras também não são santos. Exatamente. Eles estão metidos até o pescoço em rituais, têm os próprios segredos. Confiar cegamente neles pode ser só trocar um problema por outro, talvez um pior. A discussão que eles têm é fascinante, porque eles estão tentando escolher o menor de dois males, mas sem ter a menor ideia de qual é o menor. É puro cálculo de risco baseado em desconfiança. Isso já joga uma camada de cinza em tudo. Bom, se os aliados não são confiáveis, vamos olhar para os inimigos. A transcrição descreve os Couraças como vilões, armaduras gigantes, brutais. Sim, a imagem é essa. Mas aí tem uma cena, um momento específico que muda toda a percepção. Um dos personagens ouve um som vindo de dentro de uma dessas armaduras. O que acontece ali? Olha, essa é a grande virada moral da história. Porque não é só metal rangindo. Não. É a voz de um homem, desesperada, abafada pela armadura. A transcrição descreve a frase exata. É de arrepiar. Qual era a frase? Me mata. Por favor, me tira daqui. E isso, assim, redefine completamente o conflito. Nossa. Eles não estão lutando contra monstros, estão lutando contra prisões de metal ambulantes que torturam as pessoas presas ali dentro. Então, a armadura tem uma vontade própria? Isso, e não deixa o hospedeiro morrer. Peraí, então como é que se luta contra um inimigo que, na verdade, é uma vítima? Exatamente. Isso muda tudo. A missão deixa de ser destruir o inimigo e passa a ser o quê? Libertar a pessoa. Matar a armadura sem matar quem está dentro. A complexidade tática disso é absurda. E a moral é ainda maior, né? Muito maior. Tem um momento que um personagem mira na cabeça de um coraça, pronto pra atirar, mas aí ele ouve o grito de dentro e hesita. Ele baixa a arma. Isso mostra que o jogo ali não é sobre zerar pontos de vida. A narrativa força os jogadores a confrontar a ética de cada ação. A vitória real não seria matar todos, mas talvez achar um jeito de libertar essa gente. Um objetivo narrativo muito mais profundo. E difícil. Com esse peso todo nas costas, eles decidem se reagrupar com os Psicoleiras na base deles, que é... Um circo abandonado. Um circo abandonado. Um cenário bizarro por si só. E lá eles traçam um plano. A estratégia principal é usada. Roubar um dos veículos blindados dos Couraças, para usar como um cavalo de Troia e invadir a fortaleza inimiga, que é um ferro velho. Certo. E como se a situação já não fosse complicada, o ambiente do ferro velho tem um complicador. A transcrição menciona que a área é território de uma criatura chamada Kibungo. Kibungo. Tá. Para quem não conhece o sistema, o que isso significa na prática? É só mais um monstro para lutar? Não, longe disso.
O Kibungo é um fator estratégico que muda todas as regras do jogo. Como assim? A transcrição descreve ele como uma entidade gigantesca, praticamente cega, que caça guiada só pelo som. Ah! Qualquer barulho alto, um tiro, um grito, uma explosão, funciona como um sino de jantar para ele. E é um monstro que, segundo as notas, poderia dizimar todo mundo. Tanto eles quanto os inimigos. Exatamente. Isso transforma o plano. Não basta invadir, eles precisam fazer isso de forma cirúrgica e, de preferência, em silêncio. É impressionante a quantidade de variáveis que eles precisam processar. A criatividade para bolar um plano que leva em conta a moralidade dos inimigos, a desconfiança nos aliados e um monstro gigante que reage a som. É um exercício mental intenso. É um perfil fascinante, né? Quem mergulha de cabeça em RPGs assim, geralmente tem essa capacidade. É gente mais criativa, com raciocínio estratégico apurado. Sim, é uma habilidade de foco, de resolução de problemas em múltiplos níveis, que vai muito além do tabuleiro de jogo. Sabe onde esse perfil de pensamento estratégico, de analisar variáveis e planejar a longo prazo também se encaixa perfeitamente? Onde? No mundo dos estudos para grandes provas. A disciplina para entender um sistema complexo, a criatividade para encontrar soluções, tudo isso é fundamental para quem está se preparando para vestibular, concurso público, concurso militar, OAB e residência médica. É uma ótima analogia. A estrutura do pensamento lógico é muito similar. Você tem um problema central, recursos limitados, possíveis obstáculos. E precisa traçar o melhor caminho para o sucesso. Exato. A diferença é que no jogo as consequências são narrativas. Nas provas, são bem reais. Pois é, e se você é estudante e quer se preparar de verdade com as melhores ferramentas, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E estamos de volta. Vamos para a execução do plano, a emboscada para roubar o carro dos couraças. Eles preparam a armadilha na estrada, mas, como sempre, as coisas não saem como planejado. Isso, a transcrição descreve a cena de uma forma muito cinematográfica. O carro blindado dos couraças se aproxima, mas no último segundo aparece um segundo veículo. Do nada. Vindo de outra direção. Pilotado por um personagem chamado Chispa. A emboscada para um alvo, de repente vira um confronto contra dois. E o combate é caótico, mas muito criativo. Eles usam um arpão para literalmente fisgar e parar o carro principal. Enquanto isso, um dos personagens lança um ritual, labirinto mental, no Chispa. Como isso funciona? Pensa nisso como uma arma de controle mental. A transcrição diz que a mente do Chispa vira um emaranhado de corredores. Na prática. Na prática, ele perde o controle da direção. Ele quer virar à direita, mas o corpo vira à esquerda. Acelera quando quer frear. Ele vira um motorista bêbado e confuso. Exatamente. Neutraliza a ameaça dele de forma não letal e, sinceramente, até meio cômica. Genial. O plano, mesmo com o imprevisto, funciona. Eles capturam o carro principal e descobrem algo crucial. Não tinha ninguém dentro. Era controlado remotamente. Com esse veículo fantasma em mãos, eles partem para a fortaleza. A invasão é brutal, eles simplesmente arrebentam o portão. E nesse momento, o mestre do jogo ativa uma mecânica narrativa que a transcrição chama de guerra de intenções. Certo. O céu, descrito no texto, fica vermelho sangue e a atmosfera muda completamente. Ok, mais um termo técnico. O que é essa guerra de intenções? Olha, é uma ferramenta brilhante para organizar um combate que poderia ser um caos total. Tá, mas como? Em vez de uma batalha campal, onde todos atacam todos, o mestre cria um vínculo narrativo quase psíquico entre um herói e um vilão específico. Ah, entendi. O personagem Aguiar, por exemplo, fica focado só na líder dos couraças, a Ana. Ele não consegue atacar outros e os outros meio que ignoram ele. Isso transforma a briga generalizada numa série de duelos cinematográficos. Exatamente. Aumenta a tensão pessoal, o foco de cada confronto. Entendi. Foco drama. E é nesse ponto que eles colocam as máscaras, que dão poderes, e a luta explode de vez.
A transcrição descreve uma série de ataques coordenados, rituais sendo lançados. E o duelo central entre o Aguiar e a Liderana, que é descrito como uma luta selvagem de pura força de vontade. E termina com a morte dela. Sim. Vitória. Missão cumprida, certo? No Ferro Velho, sim. Uma vitória tática inquestionável. Eles eliminaram a líder, desmantelaram a operação. Mas a narrativa, ela é cruel. Por quê? Porque enquanto essa batalha épica acontecia, a história nos mostra em paralelo o que aconteceu com os personagens que ficaram para trás. No circo, insegurança. Ou no que eles pensavam que era segurança. Exatamente. E a cena que a transcrição descreve ali é de um terror completo. Eles não estavam seguros. São atacados por vampiros, a luta é desesperada em menor número e o resultado é trágico. Devastador, a transcrição não poupa detalhes. A luta resulta na morte de 2 personagens muito queridos pelo grupo, o Dalmo e a Alê. E um terceiro, o Henry, quase morre, é salvo por um fio no último segundo, é um massacre. Então, o grupo que está voltando vitorioso do Ferro Velho, com a adrenalina da batalha, chega no circo para encontrar. Isso. A descrição do retorno é brutal. A transcrição usa palavras como silêncio pesado, o cheiro de sangue no ar. Não tem comemoração. Nenhuma. A vitória se torna cinzas na boca deles. E isso muda tudo. A dinâmica do grupo se despedaça na hora. O personagem Eloy, que até então era um dos pilares cômicos, sabe? Uma fonte de leveza, ele se quebra. A transcrição diz que ele não chora, apenas olha para o vazio antes de pegar as coisas dele e sair sozinho, consumido pela dor, pela culpa, para caçar outros membros da banda. A liderança se desfaz, a confiança se abala. A vitória tática no Ferro Velho se revela uma derrota estratégica e emocional colossal. Total. Então, voltando à nossa pergunta inicial, o que tudo isso significa? Eles venceram o confronto direto, eliminaram a líder inimiga, mas o custo questiona o próprio conceito de vitória. Exatamente. A narrativa explora como uma perda tão profunda pode destruir a fundação de um grupo. Eles talvez estejam mais fortes individualmente, com mais experiência de combate. Mas como uma unidade, como uma família, eles estão em ruínas. Sim. A vitória militar não se traduziu em uma vitória emocional, e nem mesmo estratégica, porque agora eles estão fragmentados, vulneráveis. Isso nos deixa com uma provocação final para quem está nos ouvindo. Num cenário como esse, onde não existem escolhas fáceis e toda decisão pode, direta ou indiretamente, levar à morte de alguém que você ama, como se mede o sucesso? É uma boa pergunta. E, talvez mais importante, até que ponto uma experiência que é compartilhada, mesmo que seja fictícia, como um jogo, pode forjar laços tão fortes e causar dores que se sentem de forma tão real?